Então, mais uma vez, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos também à conferência desse ano. Continuação do tema que estudamos ano passado, na Epístola aos Romanos. E para recordarmos um pouquinho, eu gostaria de, primeiramente, dar uma pequena panorâmica de novo da Epístola, para nos situarmos aqui no nosso capítulo, para então logo entrarmos no estudo proposto a partir do versículo 17, na verdade. Não vou entrar muito na questão do autor, o apóstolo Paulo. Ele se apresenta aqui como servo de Cristo Jesus, ou servo de Jesus Cristo, também como apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Então, já no primeiro versículo, Paulo mostra que a intenção dele com essa epístola é apresentar o Evangelho. Ele escreve aos irmãos lá em Roma, cristãos salvos. Portanto, esse Evangelho de Paulo não é apenas uma mensagem que se dirige para o incrédulo para a salvação, mas também é uma mensagem que se dirige ao salvo, que precisa compreender, entender com mais profundidade o conteúdo do Evangelho, aquilo que o Evangelho é, para então também poder discernir essa parte, eu preciso apresentar para o incrédulo, e aquela parte preciso apresentar para os salvos. A epístola, ela foi escrita provavelmente entre os anos 57 e 59, e Paulo estava pronto para viajar a Jerusalém para levar os donativos lá da Acaia e da Macedônia aos irmãos necessitados na Judeia. Já falei agora várias vezes que Paulo escreveu a epístola. Ninguém de vocês se opôs, que não foi Paulo que escreveu, Paulo ditou. Tem um irmão ali envolvido, que ele chama Tércio. Ele é mencionado lá no final da epístola, e ele, na verdade, escreveu. Ele foi o escrivão que colocou no papel. Obviamente, Paulo é sim o autor, e em última instância, o Espírito Santo, Deus mesmo, que inspirou essa epístola como toda a palavra de Deus. A epístola aos Romanos, nós podemos dividir em 3 grandes partes. Geralmente é feita essa divisão. Existem outras maneiras de fazê-lo. Eu vou apresentar essa, onde se tem como primeira parte Romanos capítulos 1 a 8. Capítulos estes aos quais podemos dar o título de A Justiça de Deus pela Fé, que seria também, ao mesmo tempo, a parte doutrinária dessa epístola, a parte onde a doutrina é exposta. Depois, como em muitas epístolas do Novo Testamento, temos uma parte prática também. Só que ela não se inicia no capítulo 9, mas sim no capítulo 12. Os capítulos 12 a 16, que em épocas passadas, conferências avulsas, já estudamos também, elas são a parte prática dessa epístola, a aplicação da doutrina no dia a dia. Poderíamos também dizer são as consequências morais dos conceitos doutrinários apresentados. E ali, então, faltam alguns capítulos no meio, que são os capítulos 9 a 11. E nesta parte, que poderíamos chamar até uma parte histórica, ali Paulo ele apresenta a questão do relacionamento de Israel com os demais povos. De Israel com os crentes também, principalmente, de entre os gentios. Como essas duas coisas, como Israel, sendo no Antigo Testamento o povo de Deus, se reconciliam nos caminhos e pensamentos de Deus. Portanto, essa parte histórica. Muito bem. Obviamente, nós nos encontramos ainda agora no capítulo 2, na primeira parte, na parte doutrinária. E essa parte doutrinária, os capítulos 1 até 8, aí nós temos inicialmente uma introdução às saudações que Paulo faz, uma introdução também até o versículo 17, onde ele sublinha mais uma vez nos versículos 16 e 17 qual que é o objetivo principal dessa epístola. Nós estudamos quando falamos do capítulo 1 bastante esses 2 versículos. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então ali temos já sublinhado também a questão do judeu, do grego, e fica já claro nesse versículo, por dedução, de que diante de Deus não há agora mais diferença entre judeu e grego. Tem sim um judeu ali primeiro, um grego depois, mas o evangelho é apresentado aos dois, se dirige aos dois. E nesse evangelho, e somente nele, na época de hoje, tem a justiça de Deus de fé em fé. Então, é preciso fé para o evangelho, e a justiça de Deus é um dos temas principais também que Paulo aborda. A justiça de Deus pela fé. É o grande tema desses primeiros 8 capítulos. Muito bem, depois de Romanos 1, 18 ao capítulo 5, versículo 11, temos a primeira subdivisão dessa primeira grande parte da epístola. E no capítulo 5, versículo 12 até 8, 39, 8 ao final, a segunda grande subdivisão dessa primeira parte da epístola. Essas duas subdivisões, por quê? Qual que é o motivo? Porque existem dois problemas da humanidade, dois problemas que também atingem a você e a mim, que precisavam de uma solução da parte de Deus. O primeiro problema abordado em Romanos 1, 18 ao 5, 11, é a questão dos pecados, dos atos pecaminosos cometidos. E a consequência diante de Deus desses atos cometidos, os pecados no plural, a consequência é o justo e eterno juízo de Deus. Se não houver nenhuma solução, Deus responde aos nossos atos, aos atos pecaminosos da humanidade, de cada indivíduo, com juízo, e esse juízo é justo, é eterno. A eterna condenação. Esse é o problema. E a resposta que Deus apresenta a este problema da humanidade é: a justiça de Deus encontra o meio para corresponder a si mesmo e fazer jus a si mesmo, enviando o Senhor Jesus. Nele, então, segundo o capítulo 4, 25, 5, versículos 1, 9 e 11, temos a justificação e a reconciliação. E Paulo apresenta também que, quanto a esse problema dos atos pecaminosos, que como consequência imediata trazem consigo culpa para cada ser humano, há uma diferença de responsabilidades. Poderíamos dizer do tamanho da culpa. Não que haja alguma diferença diante de Deus entre um pecado, entre aspas, pequeno e um pecado grande. Não. Mas a responsabilidade do ser humano diante de Deus é diferenciada. Isso nós vemos nesses primeiros capítulos, principalmente, onde Paulo aborda vários grupos. Só que nenhum grupo, nenhum indivíduo é capaz de, por si mesmo, fazer jus à responsabilidade que tem diante de Deus. Não tem como remover a culpa por mim mesmo. E a culpa requer, para ser removida, perdão. Também essa questão nos é apresentada nesses primeiros capítulos, principalmente em Romanos 3, versículos 25 a 26. Capítulo 4, 25 nos mostra que Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu a favor ou em vista aos nossos pecados. Então, é um aspecto da obra de Cristo. Há pecados, atos pecaminosos, e ele morre também visando esse problema, esses pecados, esses atos. Muito bem, Romanos 5, 12 a 8, 39, então, o segundo problema que todo ser humano e a humanidade inteira tem, que na verdade é o problema fundamental que até leva a esses atos pecaminosos, é o pecado, no singular. O pecado,
aquele estado pecaminoso em que cada ser humano se encontra desde o seu nascimento. Aquele bebê que nasceu e tem 1 segundo de vida já é um pecador. Por quê? Porque nasceu em pecado, nesse estado pecaminoso. Contudo, não cometeu ainda nenhum ato pecaminoso. Problema da primeira subdivisão. Portanto, naquele momento, essa criança tem responsabilidade ainda zero diante de Deus. No momento que comete o primeiro ato pecaminoso, ele começa a ter culpa e começa a ter uma responsabilidade que cresce com a quantidade de pecados também que comete. Muito bem. Então, esse estado pecaminoso é algo em que cada ser humano se encontra. Não tem como escapar, desde a queda de Adão. E a consequência dessa questão do pecado, desse estado pecaminoso, para o ser humano é escravidão. O ser humano se tornou um escravo do pecado desde o seu nascimento. Desse estado da escravidão não há escapatória. Eu não consigo me libertar a mim mesmo desse estado. E agora já usei a palavra que é a solução para o estado pecaminoso. Precisa ter libertação e uma outra filiação. Precisamos ter uma outra procedência que nos traz outros benefícios, outras coisas. E quanto a essa questão do estado pecaminoso, que requer a libertação e a filiação com Deus, apresentado em Romanos 6, 15 a 16, não há diferença absolutamente nenhuma diante de Deus. Não há diferença no tamanho do pecado. E aí vale aquilo que às vezes se fala, não há pecadinho, não há pecadão. Todos são pecadores porque existe o pecado por detrás daquilo. Quanto a esse estado, sem diferença diante de Deus. E as características desse estado é que o pecado requer, então, a libertação. Também com vistas a esse problema, Cristo morreu. Ele morreu por causa do pecado. E isso nós lemos em Romanos 6, versículo 10, onde algumas Bíblias dizem que ele morreu ao pecado. Então ele morreu tanto com vistas aos atos pecaminosos, como também morreu por causa daquele estado em que toda a humanidade se encontra. E isso requer, diante de Deus, que se houvesse apenas um único ser humano no mundo, nesse estado de pecado, Cristo teria que morrer por esse um ser humano, ainda que fosse um bebê, porque o problema já está lá. Então temos essas duas coisas. E por que Cristo morreu por causa do pecado, desse estado pecaminoso, nós agora temos, como filhos de Deus, uma nova, totalmente nova posição em Cristo. Porque uma melhoria da posição antiga não seria possível e não valeria nada. Ela seria apenas uma melhoria, mas não a remoção do problema. Seria tratar dos sintomas e não tratar do motivo. Muito bem, dentro dessa grande parte, estamos agora aqui no capítulo 2, nessa primeira subdivisão, ligado aos atos pecaminosos, e ali vemos que o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, apresenta vários grupos na humanidade, focando, obviamente, um pouco também naquela época, mas eles não são diferentes hoje para nós. Primeiro, ele nos mostra aquele pecador que está totalmente na imoralidade. Ele mostra aquele ser humano que é, como nós chamamos eles de pagãos, que não tem nem a religião judaica, que não são, entre aspas, civilizados, não são refinados. Eles são aqueles povos que vivem de forma pagã. E eles não têm desculpa diante de Deus, embora a sua responsabilidade seja menor do que, por exemplo, a responsabilidade de um judeu, ou trazendo para a época de hoje, de um cristão professo, que conhece certas verdades a respeito de Deus, que o pagão desconhece, mas ele tem a natureza, e pela própria natureza,
ele é capaz de reconhecer que por detrás de tudo aquilo existe um Criador e que ele deve absolutamente honra e glória àquele Criador. Se ele não rende glória a esse Criador, ele é condenável diante de Deus e será condenado. Nós temos contemplado isso com detalhes no passado. Depois, o apóstolo apresenta que, além desses pagãos, agora existem também os chamados gregos. Os gregos, esse termo naquela época, não era apenas um termo de nacionalidade, como os brasileiros. Não. Os gregos era um termo que descrevia a humanidade civilizada, estudada, de um certo nível cultural, com pecados mais refinados do que os pagãos, em contraste justamente com esses pagãos, e por outro lado, em contraste também com o povo judeu, que teve uma posição especial. E a solução, ou melhor, a conclusão a que se chega também quanto a esse grupo de pessoas, não há desculpa diante de Deus, não há como não ser condenado, porque eles também têm certos conhecimentos, eles sabem o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, até mesmo pela existência da consciência, que obviamente aquele pagão também tem. E depois, Paulo apresenta ainda o judeu, a partir, então, principalmente aqui do versículo 17, que vai ser o tema também, então, da conferência esse ano e hoje, principalmente. E nós veremos que esse judeu, o homem religioso, poderíamos dizer, ele tampouco, e menos ainda, tem desculpa diante de Deus, porque ele conhece muito mais a respeito do Deus verdadeiro, ao contraste com os gregos, etc. No capítulo 2, nos primeiros 16 versículos, que contemplamos ano passado, e que, na verdade, são a conclusão do tema antes dele entrar na questão do judeu, esses versículos mostram no capítulo 2, 1 até ao 11, esse justo juízo de Deus. E esse justo juízo de Deus se destaca com 3 pontos. No versículo 2, ele é segundo a verdade. A medida, o padrão que Deus coloca para o seu juízo, número 1, é segundo a verdade. Deus é verdadeiro. Depois, no versículo 6, nós vemos que ele compensará cada um segundo as suas obras. Isso mostra, por um lado, que o juízo de Deus é absolutamente justo, e também mostra a base. Deus, ele não julga por disque, ele julga por fatos. E quando o ser humano tem que se apresentar diante de Deus, Deus vai dizer, você cometeu isso, isso e isso, e por isso você merece o juízo. Então, o juízo é absolutamente justo, em decorrência dos atos. E, além disso, no versículo 11, não há acepção de pessoas. Além de levar em consideração cada ato pecaminoso, cada pecado cometido, Deus também não leva em consideração posição, nacionalidade, posição social, seja o que for, riqueza, bolso grande, pequeno, não interessa para Deus. Diante dele não há acepção de pessoas. Não interessa se é uma pessoa do nível social mais baixo, que nós consideramos mais baixo, talvez um morador de rua, ou se é o príncipe rei Charles, agora o terceiro da Inglaterra, não há diferença diante de Deus. Ou Joe Biden, ou quem será que fosse. Deus não vai se deixar impressionar por um título. Para ele, todos são pecadores. Aí no versículo 12 a 16, eram versículos um pouco difíceis, talvez, de compreender, vimos ano passado, mas eles não se tornam tão difíceis mais se nós os dividimos de uma forma bem simples.
versículo 12, e logo em seguida ler o versículo 16, e os demais versículos são um parênteses. Até em algumas traduções bíblicas tem um parênteses colocado para indicar isso. Então, se nós lemos ali, versículo 12 e 16 em conjunto, que é a frase principal, nós recebemos o seguinte: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Vemos como o juízo de Deus é justo. Sem lei, ele julga conforme aquilo que eles deveriam saber sem lei. Eles sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, judeus, pela lei serão julgados. Eles têm conhecimento, serão julgados conforme aquilo. 16, no dia, quando que isso acontece? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, isso é mais um critério, no final do versículo 16, o juízo de Deus também é segundo o evangelho que Paulo apresenta nessa epístola, e por uma pessoa, justamente por aquele que foi a solução tanto para os pecados como para o pecado, que é Jesus Cristo. Ele também será o executor do juízo, o juiz na prática. E a partir daí, então, entramos agora nesse terceiro grupo. Eis que tu que tens por sobrenome judeu. Isso também é interessante que Paulo muitas vezes dá um tu bem enfático. Eis que tu que és judeu. Aí ele já mostra, ó, tem alguma coisa de errado com você. Agora eu vou falar especificamente a você que tem um tão alto conceito de si mesmo.